E hoje eu gostaria de falar a respeito de Natal, é tempo de esperança. Eu não sei você, mas para mim, um dos piores sentimentos da vida é esperar. Tem alguém aqui que levanta a mão e diz assim: eu amo esperar numa fila. Tem alguém aí? Levanta a mão aí. Quem é que gosta de esperar? Jesus! Esses dias eu saí com a minha esposa de carro e tem algumas pessoas que literalmente elas estão passeando na rua, e quando você está com um pouco de pressa, isso me deixa louco, já dizia o cabra aquele. Então a minha esposa disse: o que está acontecendo? Não sei, tem coisas às vezes que apertam o meu botão, que nem diz o David, porque esperar é difícil. Nós temos dificuldades de esperar, mas muito mais dificuldades quando se trata de você esperar por Deus. Você é um cristão, você é um homem, uma mulher de Deus, e você ora, você fala com Deus, você pede a Deus, você clama a Deus, você faz tudo que está ao seu alcance, mas mesmo assim, você é colocado numa lista de espera. E quando isso acontece, normalmente nós somos levados a questionarmos: Deus, por que está demorando tanto? Por que a resposta? Por que a solução? Por que a provisão? Deus, você está me ouvindo? Tem alguém aí? Será que realmente você se importa? A verdade é que talvez você passou esse ano todo, talvez você esteja agora, nesse momento, orando a Deus, como falei semana passada, que os seus planos talvez tenham sido frustrados. Você nunca esperou chegar ao final do ano vivendo a realidade que você está vivendo. E você, desde que isso aconteceu, você está orando a Deus, pedindo: Deus, age, Deus intervém, Deus faz um milagre. É como a história daquela mulher que pedia a Deus um esposo. Ela estava orando pelo marido. E quando ela começou a sua oração, ela tinha uma relação de 43 qualidades que ela queria num marido. E ela dizia: Deus, eu quero um marido assim, 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 assim. Mas o tempo foi passando. O tempo foi passando e nada. Hoje ela só tem 2 qualidades. Ela diz: Deus, esquece, que seja um homem e que tenha trabalho. O resto não precisa mais nada. Por quê? Cansou de esperar. Talvez alguns de vocês estejam aqui hoje sentindo exatamente isso. Talvez você hoje esteja questionando justamente isso. Talvez hoje você está se questionando: vale a pena orar? Vale a pena pedir? Vale a pena você buscar? Será que Deus ouve as orações? E o que é pior ainda, não apenas será que Ele ouve, mas será que Ele se importa com o que eu estou vivendo, o que eu estou passando? Por isso eu quero dizer a vocês que isso era exatamente o que as pessoas estavam vivendo, sentindo, quando estavam esperando a vinda de um Messias, quando estavam esperando a vinda de um Salvador. Deus havia prometido que enviaria um Salvador, um Messias ao seu povo. Deus prometeu: não se preocupem, eu vou enviar um Salvador, um Messias, alguém que vai mudar a realidade de vocês. E Deus promete isso, e o tempo vai passando e nada. Passa um ano e nada, passa décadas e nada, passam séculos e nada acontece. Quando você se volta para a Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, você já percebe que Deus, lá no Jardim do Éden, logo depois que o homem e a mulher pecam, Deus já faz uma promessa. Muitos teólogos entendidos, estudiosos da Bíblia, dizem que ali está a primeira profecia do nascimento de Jesus. Jesus diz à mulher, a Adão e a serpente: da semente da mulher, da descendência da mulher virá o Salvador. Só que o tempo passou, só que séculos se passaram,
Por isso que Mateus, quando inicia a sua história do Natal, ele diz assim: enquanto José refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir. Tudo isso aconteceu para que se cumprir o que Deus havia dito por meio do profeta. E o que Deus disse por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus inicia o evangelho, ele inicia a história de Jesus contando justamente uma profecia que havia sido dita 700 anos antes. Gente, o Brasil ainda não tem 700 anos de história. Isso seria lá no ano de 1200, da nossa época. E Deus já havia, através do profeta Isaías, dito: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. É o mesmo versículo que lemos de Mateus 700 anos depois. Por isso que às vezes a gente se pergunta: o que Deus está fazendo? Aonde está Deus quando a gente está esperando? Você está orando por uma cura. Nós temos muitos queridos nossos que estão enfrentando vales terríveis de enfermidades. Acabei de falar com o esposo da Sônia. Semana passada oramos pelo pastor Fração, que iniciou uma série de um tratamento. E estamos orando por uma cura. Estamos orando por uma bênção, por uma restauração, por uma libertação, por uma reconciliação, por uma bênção, por uma provisão, por uma ação de Deus. E enquanto a gente ora, o que Deus está fazendo? Enquanto a gente espera pela resposta, você já parou para pensar nisso? Será que Deus está brincando com a gente? Está tirando uma com a nossa cara? Está tirando uma onda conosco? Será que Deus é um Deus cruel, daquele que gosta de ver a gente se ralar, gosta de ver a gente passar trabalho? Será que Deus é daqueles que gosta de aparecer, de se exibir? Eu vou deixar chegar na última hora, que daí eu entro como um grande espetáculo, as luzes se acendem e todo mundo vai dizer: pá! Será que é isso? O que Deus está fazendo enquanto a gente está esperando a sua ação? São perguntas válidas, são perguntas justas, são perguntas que talvez você já fez. Talvez você esteja vivendo agora essa realidade, diante de tudo que você vivenciou, tudo que você passou. Você esteja dizendo: aonde Deus está nesse negócio todo? Por isso que hoje eu quero falar para vocês. Quero tentar mostrar para vocês de uma maneira que você entenda, compreenda como Deus age, como Deus trabalha. E para isso eu quero falar de um período da história que não está na Bíblia. Eu não sei se você gosta de história, mas eu particularmente gosto muito de história. Porque quando você começa a olhar a história, você percebe que existem nuances, existem aspectos assim que você, hoje, olhando para trás, você entende. Mas quem estava vivendo o momento, a circunstância, muitas vezes não compreende. E eu quero falar para vocês a respeito de um período de tempo chamado de período interbíblico. Período intertestamentário. O que é isso, pastor? É o período desde o momento que se encerra o Antigo Testamento
Você sabe que a Bíblia é dividida no Novo Testamento e no Antigo Testamento. O Antigo Testamento se encerra com o profeta Malaquias. E depois o Novo Testamento inicia com o Evangelho de Mateus que acabamos de ler. E entre esse tempo de Malaquias até Mateus passaram-se 400 anos. É o período que os estudiosos chamam de o período do silêncio. Durante 400 anos não se levantou nenhum profeta de Deus. Deus deliberadamente esteve em silêncio durante 400 anos. Durante 400 anos não houve nenhuma palavra do Senhor. Vamos ser honestos, gente. Se esperar Deus já é difícil, e esperar Deus quando Ele não dá sinal nenhum de vida, quando a gente não tem nenhum sentimento, não tem nada, é muito mais difícil, é muito mais complicado. Talvez seja justamente isso que você esteja vivenciando hoje. Talvez seja assim que você está se sentindo. Você não tem nada da parte de Deus. Porque se você ainda sentisse que Deus está no controle, se você ouvisse Deus dizendo: minha filha, meu filho, espere que você vai ver a solução. Se você tivesse recebido uma palavra de ânimo, de encorajamento, talvez você estivesse mais forte. Mas talvez você esteja vivendo justamente um momento de um silêncio. Que o céu parece de bronze, que você realmente está vivendo uma circunstância, uma realidade, que você se sente totalmente entregue à sua própria sorte. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Só porque Deus não está falando, só porque Deus se cala, não significa que Ele esteja ausente. Só porque você não está ouvindo a Deus, não significa que você está sozinho. Porque enquanto você espera, Deus está trabalhando. Enquanto nós esperamos, Deus está agindo. Enquanto você espera, Deus sempre está trabalhando para trazer o bem de todas as coisas. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele é um Pai bom. Porque o nosso Deus tem bons planos para os seus. Essa é a mensagem do Natal. Natal é um tempo de esperança para aqueles que estão esperando. Só porque você não vê nada acontecendo, não significa que Deus não esteja agindo, que Deus não esteja trabalhando. Porque Natal é tempo de esperança. Eu quero ler um versículo de Gálatas que fala a respeito justamente disso. A Bíblia diz assim: mas quando o tempo estabelecido chegou plenamente. Prestem atenção no que a Bíblia está dizendo. Às vezes a gente lê, a gente ouve as coisas muito rápido, muito batido, e a gente não percebe os detalhes. A Bíblia, se referindo ao Natal, diz assim: mas quando o tempo estabelecido chegou plenamente, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção, a filiação. Essa palavra, que aqui nessa versão diz o tempo estabelecido, no grego, é pleroma chrono. Cronos é o tempo cronológico. Quando você junta essas duas palavras, pleroma e cronos, você está dizendo algo completo. Você está dizendo a hora certa. Você está dizendo a medida completa. Você está dizendo o momento perfeito. E a Bíblia está dizendo que quando chegou a hora certa, chegou o momento perfeito, o que Deus fez? Deus enviou o Salvador.
A profecia lá de Gênesis, a profecias de Isaías 700 anos antes. Mas nesse momento, nessa hora, literalmente, nós poderíamos dizer que seria o tempo estava totalmente grávido. Eu sou pai de 4 filhos. Graças a Deus, a minha esposa, em nenhuma das suas gravidezes, ela teve aquele negócio de ter que ir no médico, no hospital, e ele diz assim, não está na hora, volta para casa. Quando alguém vai para o hospital, com exceção de hoje, com a questão de cesárea, mas normalmente, naturalmente, quando vai para o hospital e fazem os exames, não está na hora, o que eles às vezes mandam caminhar ou mandam voltar para casa. Porque literalmente você não pode forçar algo antes. Mas também o contrário existe. Quando chega a hora de nascer, não adianta dizer, não vem agora, espera um pouquinho. Se facilitar, nasce no táxi, nasce no meio do caminho. Porque quando chega a hora, ninguém pode segurar. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo a mim e a você, o Natal está dizendo, e eu quero que você entenda isso, que você viva isso, que você creia nisso. Se a hora não é a hora de Deus, nada pode fazer acontecer. Mas em contrapartida, se for a hora de Deus, a hora que Deus estabeleceu, não existe força, não existe poder no universo que pode impedir Deus de agir. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora você percebe todas as profecias se cumprindo em Jesus. O texto diz, quando chegou a hora perfeita, quando chegou o momento certo, quando chegou algo, algumas versões dizem, na plenitude dos tempos, Deus fez o que prometeu. Deus agiu. A verdade é que muitas vezes a gente só consegue perceber que Deus está agindo depois que as coisas passaram. A verdade é que quando a gente às vezes olha para trás, a gente consegue ter uma perspectiva melhor de coisas que a gente gostaria que fosse assim, mas deu assim. E hoje a gente diz assim, graças a Deus que não aconteceu como eu queria. Graças a Deus que Deus não respondeu aquela oração. Graças a Deus que eu fui livrado dessas circunstâncias. Graças a Deus que alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque às vezes quando você olha em retrospectiva, você vê muito mais. Você entende muito mais o tempo de espera. Porque Deus permitiu que você esperasse. Por isso eu quero reafirmar a você. Só porque Deus está quieto, só porque Deus se cala, não significa que Ele está ausente na sua vida. Só porque você está esperando, enquanto você espera, Deus está trabalhando. Enquanto você espera, Deus está trabalhando. E eu quero falar para vocês de 5 coisas, 5 das coisas mais importantes que Deus fez nesses 400 anos de silêncio. Do profeta Malaquias até Mateus, 400 anos se passaram. O que Deus estava fazendo e não havia silêncio de Deus. Quando você vai para a história, aconteceram pelo menos 5 coisas importantes. A primeira, você já deve ter escutado falar a respeito de Alexandre o Grande. Alexandre Grande foi um homem, um rei grego, que em 12 anos, gente, ele conquistou o mundo. 12 anos de Alexandre, por isso que é chamado de Alexandre o Grande. Em 12 anos ele conquistou o mundo. E ele não apenas conquistou o mundo, mas ele levou a cultura, a língua grega a todo mundo. Em outras palavras, era a primeira vez na história que todo mundo falava um pouco de grego. Nesses 400 anos de história,
não apenas os gregos dominaram o mundo, mas a Bíblia, o Antigo Testamento, que era escrito em hebraico, foi traduzido. Adivinha para que língua? Para o grego. Em 280 anos antes de Jesus, toda a escritura, todas as promessas bíblicas a respeito do Salvador, do Messias, toda a lei de Deus era escrito apenas em hebraico. Mas agora ela é traduzida, todas as profecias, toda a lei de Deus é traduzida para o grego. Uma língua que todo mundo sabe um pouco. Mas não apenas Alexandre o Grande, não apenas o Antigo Testamento, mas com os gregos veio uma nova forma de aprendizagem. Até então, as pessoas aprendiam de uma maneira unilateral. O professor falava e o aluno só tinha que ouvir. Mas agora surge aquilo que os entendidos chamam de um método socrático, de Sócrates. As pessoas eram incentivadas a fazerem perguntas. As pessoas eram incentivadas a interagir, ao invés de simplesmente ficarem ouvindo. Mas não apenas Alexandre o Grande, não apenas o Antigo Testamento traduzido, o método socrático, mas no ano 63 a.C., os romanos conquistaram os gregos e dominaram o mundo. Os romanos então estabeleceram o maior império da época. E os romanos se espalharam de tal forma que venceram tudo e a todos. E como não tinham mais muitas terras para conquistar, muitas lutas para vencer, surgiu aquilo que se estabeleceu, a Pax Romanas. E os romanos, então, vivendo uma paz em comum, uma paz que não era sem precedentes na história, eles começaram então a construir, a desenvolver estradas, rodovias, sistemas de transportes, e transformou o ir e vir das pessoas muito mais fácil. As pessoas poderiam viajar pelo mundo todo, debaixo de um mesmo governo. E a quinta coisa, nesses períodos de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, foi o maior movimento conhecido como a diáspora dos judeus. Quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, destruiu Jerusalém, os judeus foram espalhados, foram levados cativos. Mas 70 anos depois, muitos voltaram. Mas agora, nesses 400 anos que antecederam a vinda de Jesus, os judeus intencionalmente se espalharam por todo o Império Romano, por todo o mundo, e em todos os lugares eles criavam uma sinagoga. E você vai dizer, mas o que isso tem a ver com eu esperar a Deus? O que isso tem a ver com a resposta de Deus para a minha oração estar sendo tão demorada? Natal é um tempo de esperança. Porque quando a gente junta todas essas coisas que eu falei para vocês, quando a gente pega tudo isso junto, a gente começa a entender o porquê da espera que o povo teve que esperar para o Messias vir. O que Deus estava fazendo nos bastidores. O que Deus estava fazendo e ninguém percebia. Às vezes nós estamos dizendo, onde está Deus nesse negócio? O que Deus está falando, mas nós não estamos percebendo que Deus está agindo, Deus está trabalhando. Pela primeira vez na história do universo, do mundo, todas as pessoas poderiam ler a Bíblia numa língua que eles entendiam.
Todas as pessoas do mundo poderiam ouvir as boas novas de Deus, que Deus em Cristo Jesus reconciliou consigo o mundo. Isso só era possível porque Deus estava agindo nesse tempo. Pela primeira vez na história, as pessoas eram encorajadas a fazerem perguntas, a questionarem, porque Deus tinha a resposta para os questionamentos do nosso coração. Em Cristo Jesus, as boas novas de Deus. Pela primeira vez na história, as boas notícias puderam se espalhar pelo mundo todo. Porque existia um sistema, existia uma maneira, existiam caminhos, existiam rotas que podiam fazer com que uma pessoa fosse a todos os cantos do mundo conhecido e compartilhasse. E quando a gente lê em Atos que os cristãos foram dispersos pelo todo mundo, isso só era possível porque Deus estava trabalhando para que as coisas acontecessem. Por isso, talvez alguns de vocês estejam se questionando, porque você está vivendo o tempo da espera. Talvez você ainda não obteve a resposta. Talvez a sua oração ainda não teve o retorno de Deus. Mas eu quero que você entenda que Deus continua sendo um Deus. O Natal é um tempo de esperança. Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está agindo. Então não fique pensando, será que é falta de fé? Será que eu errei? Ainda dia desses uma pessoa disse, eu tenho medo de que as pessoas pensem que estou em pecado. Às vezes nós começamos a achar, Deus, será que tem uma coisa errada comigo? Será que eu decepcionei a Deus? Por que está demorando? Será que existe pecado? O que eu fiz? Qual é o meu karma? Qual é o meu destino? Será que o meu destino é esse? Será que Deus não se importa comigo? Eu quero dizer a você, não desista, continue esperando, porque você não está sozinho nessa espera. Deus age assim. Quando olhamos para a vida de Abraão e Sara, Deus disse, vocês terão um filho, como o Silvano acabou de falar, que será como as estrelas no céu, a sua descendência. Mas eles esperaram 25 anos para que Isaac nascesse. Não foi 25 dias, não foi 25 semanas, foram 25 anos. Deus dá a José um sonho, que ele seria uma grande autoridade, que até os seus pais se prostrariam diante dele. Mas de José, do fundo de uma cadeia, até subir ao trono do governador do Egito, 13 anos se passaram, e grande parte desses 13 anos na cadeia. Vocês lembram daquela mulher do fluxo de sangue, da hemorragia? 12 anos. 12 anos com uma hemorragia sem parar. Até que um dia ela decide, ela vai e toca na orla da veste de Jesus. E a sua vida é mudada. Lembram-se daquele paralítico que estava 38 anos, jogado, largado ao lado de um tanque. Até que Jesus chega e o cura. Por isso eu quero dizer a você, os atrasos de Deus, as demoras de Deus não são necessariamente uma negação de Deus. Deus não está dizendo não às vezes. Simplesmente Deus está dizendo que você espere, não perca a esperança. Eu estou trabalhando, diz o Senhor. O Natal é isso. 400 anos de silêncio, 700 anos depois da profecia, mas Deus estava mexendo com toda a história da humanidade, do mundo, para que o Evangelho chegasse até onde nós estamos hoje. O momento certo, a hora certa. Enquanto você espera, Deus está trabalhando. E sabe o que é interessante?
talvez ainda não seja a hora. Essa é a verdade. Talvez Deus esteja esperando por você. Porque às vezes nós não estamos prontos para aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Talvez o tempo de espera para você é para que você se prepare. É para que você mude. Para que você cresça. Porque muitas vezes o tempo de espera é para que eu e você tenhamos uma maneira diferente de ver, de entender, de pensar e de agir e de reagir diante da vida. Em outras palavras, você precisa entender que antes que Deus faça algo por você, Ele quer fazer algo em você. Antes que Deus faça algo por você, Ele quer fazer algo na sua vida. Por isso, enquanto você espera, não desperdice esse tempo. Não desperdice o tempo de espera. Não desperdice a oportunidade que você está tendo. Porque o nosso Deus é um Deus que age na vida daqueles que esperam nele. Vejam o que o profeta Isaías diz, é um texto maravilhoso, rico. Desde os tempos antigos, diz o profeta, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti. Ele está dizendo, ele está comparando o nosso Deus com os falsos deuses por aí. E ele diz, igual ao nosso não existe. Por quê? Veja o que ele diz. Porque tu trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Em outras palavras, Deus está dizendo que quando você deposita nele a sua confiança, quando você deposita nele a sua certeza, quando você deposita nele a sua vida, quando você vive, você entregue a sua vida a ele como Senhor e Salvador, ele trabalha por você, ele age em seu nome. É isso que Deus está dizendo. Deus talvez esteja querendo que você aprenda a depender dele de uma maneira como você nunca dependeu. Não do seu braço, não da sua força, não no seu dinheiro, não na sua inteligência. Porque Deus é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Por isso que o salmista dizia, eu não confio em carros, em cavalos de guerra, em espadas, mas a minha confiança está no Senhor. Natal. É um tempo de espera. Mas para aqueles que decidiram, que optaram esperar pelo Senhor. Por aqueles que deliberadamente reconhecem a sua insuficiência, reconhecem a sua falta de capacidade de se salvar a si mesmo. E dizem, eu dependo de ti, eu escolho confiar a minha vida, a minha eternidade. Eu reconheço os meus pecados, e o maior pecado não é matar, roubar, mentir. O maior pecado é querer viver uma vida dizendo, Deus, eu não preciso de você. Deus é um Deus que age na vida daqueles que esperam nele. Por isso, talvez você já fez essa escolha. Talvez você já confiou, Senhor, a sua vida, a sua casa. Talvez você esteja como José e Maria, falei semana passada, fazendo tudo possível para agradar a Deus. Mas mesmo assim a sua vida toma cara de absurdo. Mesmo assim a sua vida sofre uma reviravolta. Mas você não esmoreça, não desanime, não desista. Porque você talvez não esteja ouvindo, não esteja percebendo. Mas Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Os caminhos de Deus são sempre bons. Os caminhos de Deus são sempre mais excelentes. Mas acima de tudo, o tempo de Deus sempre é perfeito. Deus não se atrasa. Deus não perde a hora. Deus não se esquece. Nunca.
Por isso que o Natal é a manifestação clara de Deus intervindo na história da humanidade justamente no tempo certo. 400 anos de silêncio, as pessoas pensando que Deus se esqueceu, mas Deus estava mudando o mundo. Porque queria mudar a sua vida, porque queria mudar a minha vida, com o Evangelho de Jesus Cristo. Confie nisso, descanse nisso, você pode confiar. Só porque Deus está calado, não significa que Ele esteja ausente. Só porque você não vê a sua ação, não significa que Ele não está trabalhando. Enquanto você espera, Deus está trabalhando. Essa é a grande diferença do cristianismo e de outras religiões. Em outras religiões, você tem que correr atrás de Deus. Você tem que correr atrás dos deuses, das divindades. Você precisa fazer alguma coisa para ganhar o favor dela. Você precisa fazer algum sacrifício. Você precisa fazer alguma coisa para que ele se importe com você. Não, o cristianismo é justamente diferente. Nós servimos a um Deus que Ele veio ao nosso encontro. Ele mudou toda a história. Ele ajeitou todas as peças do quebra-cabeça do mundo. Porque Ele queria intervir na minha e na sua vida. Ele nos persegue. E quando chegou a hora certa, Jesus Cristo veio. Quando chegou o momento exato, Jesus Cristo nasceu. Vejam o que Pedro diz. O nosso Deus não demora em cumprir a sua promessa. Alguns pensam que Ele está demorando, que Ele se atrasou, que Ele perdeu o horário. Mas Pedro diz ao contrário. Deus é paciente com vocês. Na verdade, Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você já parou para pensar que talvez o que você acha que Deus não está agindo na sua vida é que Ele está esperando por você? Ele está esperando que você se posicione, que você tome uma atitude, que você o reconheça. Será que você não parou para perceber que talvez Deus está esperando você confiar nele? Talvez nesse momento Deus está querendo que você diga sim para Ele. Que você reconheça que você está perdido. Que você está no fundo. Que você não consegue. Que você precisa de um Salvador. Natal é tempo de esperança. Para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Como você está vivendo agora? Como estão os seus sentimentos? Como está a sua confiança? Como está a sua esperança? Como você está vivendo agora esse tempo de silêncio? Como você está vivendo agora esse momento que você não consegue ver com os olhos humanos, você não consegue perceber? Mas Deus está dizendo a você que Natal é tempo de esperança. Natal é tempo de Deus agir, trabalhar na vida daqueles que o esperam por Ele. Em que você está esperando? Talvez ainda não é a hora certa. Talvez ainda não é o momento exato. Porque Deus quer fazer algo em você. Talvez Deus esteja esperando por você. Mas sabe o que é bom? Ele trouxe você aqui a esse lugar. Você está assistindo agora, nesse momento. E talvez essa seja a hora
em que a sua realidade vai começar a mudar. Talvez seja a hora que uma página vai se virar. Talvez seja a hora da plenitude do tempo de Deus. 400 anos se passaram, mas Deus estava levantando reinos, derrubando reinos, estabelecendo idiomas, culturas, dispersando, porque Ele queria que a sua mensagem, que as boas novas de Deus chegassem até mim e a você. E se você nessa manhã, nesse dia, gostaria de entregar a sua vida a Jesus e dizer: eu preciso confiar inteiramente em Deus, e eu reconheço a minha insuficiência, eu reconheço que preciso de um Salvador, de uma força externa que me sustenta, porque eu já tentei tantas vezes e não deu certo. Eu quero orar com você. Coloque a mão sobre o seu peito aí onde você está. Mas talvez você já conheça Jesus. Talvez você seja crente como José, como Maria eram. Mas você está agora vivendo um momento em que você se sente confuso, porque o tempo de espera já passou. Você está como Abraão e Sara. Creem na promessa, mas 25 anos se passaram, está demorando demais. E isso tem afligido o seu coração. E você quer agora que Deus renove a sua esperança, renove a sua fé, a sua confiança. E essa vozinha que constantemente está lhe dizendo que você está na lista negra de Deus, que Deus não se importa, se esqueceu de você, que o seu destino é esse mesmo, que não tem mais jeito para você. Você quer calar essa voz no seu coração, na sua mente? Coloque a sua mão sobre o seu peito. Eu quero orar com você também, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, porque no momento certo, na plenitude do tempo, Deus interviu e Cristo nasceu. Não existe nada, nem ninguém, nem força, nem poder que podem impedir o agir de Deus. Quando Deus age, nada nem ninguém pode impedir. E Tu és um Deus que não se atrasa. Tu és um Deus que não perde a hora. Então agora, em nome de Jesus, eu te peço que essa promessa que Tu tens, que diz, Pai, que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e nenhum outro olho viu outro Deus além de Ti, que trabalha, que age para aqueles que nele confiam, para aqueles que esperam. Nós queremos declarar a Ti a nossa confiança em Ti. É em Ti que nós esperamos. Então agora, em nome de Jesus, recebe agora a vida do Teu filho, recebe agora a vida da Tua filha. Muda a realidade, muda agora a compreensão, o entendimento, acrescenta a fé. A nossa vida não está solta, aleluia, mas a nossa vida está debaixo do propósito de um Deus que tem planos que são bons, planos que sempre são mais elevados que os nossos, e que sempre tem o tempo perfeito, o tempo certo, e nunca se atrasa. Essa é a mensagem do Natal que nós queremos viver. Que Natal é tempo de paz, que Natal é tempo de confiança, e é tempo de esperança para aqueles que confiam no Senhor. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, aleluia. Você que está aqui pode pegar com aquele pessoal do colete cor de laranja, conversar com eles a respeito do plano de Deus para a sua vida. Você que está nos assistindo em casa, você pode acessar um link e entrar em contato conosco, porque o nosso desejo é que você vivencie essa realidade. Não é para todo mundo não, gente. Isso não é realidade para todos não. É para aqueles que esperam, para aqueles que confiam, para aqueles que entreguem, para aqueles que fazem do Senhor, fazem de Jesus Cristo o Senhor e Salvador da sua alma. O meu desejo é que vocês tenham uma semana abençoada. E domingo que vem estaremos aqui no primeiro domingo do ano, trazendo uma mensagem que vai nos dar direção, rumo para termos um ano, um novo tempo abençoado. Que Deus os abençoe na graça e na paz do Senhor. Estamos despedidos.